Bom, geralmente quando a gente pensa num testamento ou até num projeto de engenharia, sabe? A gente espera uma precisão matemática quase fria. Alguém projeta uma ponte, a planta mostra milimetricamente onde cada viga de aço deve ficar, e o engenheiro aponta e diz que é exatamente assim que a gravidade vai funcionar ali. E com essa mesma certeza de algo bem construído e sólido, eu quero receber a nossa audiência hoje com muito entusiasmo e desejar que uma bênção divina acompanhe o dia de quem nos ouve. Amém. É uma ótima forma de começar, com certeza. Mas, sabe, quando a gente dá um passo para fora desse mundo da engenharia e entra na teologia sistemática, e mais especificamente na promessa de vida após a morte, de repente aquele projeto que parecia super claro parece ter sido escrito num idioma complexo que foi debatido por séculos a fio. Nós estamos olhando para uma paisagem doutrinária que é, para ser totalmente honesta com vocês, bastante turbulenta. É a definição absoluta de águas profundas e agitadas. Porque o que parece muito simples na superfície esconde correntes históricas e filosóficas incrivelmente complexas. Nós gostamos daquela clareza de um raio-x, né? Queremos que as coisas sejam categorizadas de uma forma bem limpa. Mas a história do pensamento humano raramente funciona assim na prática. E é exatamente por isso que estamos aqui. A nossa missão neste nosso mergulho profundo é desbravar um material muito denso e absolutamente fascinante. Nós vamos explorar o livro Teologia Sistemática do autor Louis Berkhof. Um clássico absoluto da literatura teológica. E nós vamos focar especificamente na seção sobre escatologia geral, mais precisamente no capítulo sobre a ressurreição dos mortos. Perfeito. E só para deixar todo mundo na mesma página, a escatologia, em termos bem simples, é o estudo das últimas coisas, do fim da história humana e do destino final do mundo. Porque, olha, a ressurreição corporal não é só um conceito simples em que a humanidade sempre concordou com um aceno de cabeça. Longe disso, é um verdadeiro campo de batalha histórico, filosófico e, por incrível que pareça, linguístico. Com certeza. E o nosso objetivo hoje é justamente separar os fatos das suposições. A gente quer entender não apenas o que as pessoas acreditavam no passado, mas o porquê. Como a história da época, a filosofia que dominava o mundo antigo e, principalmente, o texto original moldaram essa doutrina que é tão monumental para a fé cristã. Não se trata só de ler um índice de crenças do autor, mas de ver como as evidências formam essa visão. Certo. Vamos desempacotar isso então. Antes de sequer abrir a Bíblia para ver os detalhes mecânicos da coisa, o como isso supostamente acontece, a gente precisa entender como a humanidade lidou com a simples ideia da ressurreição ao longo dos séculos. Porque isso nos leva a uma questão psicológica quase instintiva, sabe? Porque algo que é tão central para a esperança humana encontrou tanta resistência imediata. É uma excelente pergunta. O material do Berkhof nos mostra que, já no tempo de Jesus, havia uma divisão social e religiosa muito clara. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus negavam totalmente a ideia. E a gente não está falando de um debate de bar aqui. Os saduceus eram a elite aristocrática de Israel. Eles eram os poderosos do templo, né? Exatamente. O que é fascinante aqui é que a negação dos saduceus tinha um peso político e teológico imenso. Eles aceitavam apenas a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, e rejeitavam qualquer tradição oral ou desenvolvimentos posteriores que os fariseus abaçavam. Para eles, se não estivesse escrito de forma explícita e inegável na lei de Moisés, simplesmente não existia. Tipo, eles não compravam a ideia de jeito nenhum se não fosse literal no texto mais antigo. E essa oposição sistêmica não ficou só lá em Israel, certo? Não, de forma alguma. O livro mostra que quando o apóstolo Paulo foi para Atenas, que era o grande centro intelectual do mundo antigo, e começou a falar sobre a ressurreição, o texto histórico relata que ele enfrentou zombaria aberta dos gregos. Caramba, zombado na cara dura. Sim, porque, para a mente filosófica grega, que era fortemente influenciada por Platão, o corpo era visto quase como uma prisão da alma. A ideia de que um ser supremo faria questão de reconstruir essa prisão física para a eternidade Soava como uma piada de mau gosto para eles. era um absurdo completo. Um retrocesso, na verdade. Nossa, eu fico maravilhada de pensar como a cultura molda a nossa leitura das coisas. E o livro menciona um grupo específico que levou essa aversão ao extremo, que foram os gnósticos.
Pelo que eu entendi, eles consideravam a matéria, o mundo físico, como algo inerentemente mal, quase como um erro cósmico de um deus inferior. Isso mesmo, o famoso demiurgo na visão deles. Para eles, a salvação final era escapar do corpo de uma vez por todas, evaporar para um plano puramente espiritual e jamais trazer esse corpo de volta. E lendo isso, me veio uma analogia muito curiosa que o próprio texto do Berkhof provoca. Se a gente olhar para esses gnósticos com essa aversão gigantesca à matéria, a visão deles não se parece muito com a visão moderna daquilo que o livro chama de liberalismo religioso. Eu fico impressionado com essa conexão porque é uma observação muito aguda. O autor aponta justamente esse paralelo. Com o avanço das ciências físicas nos últimos séculos e o triunfo do racionalismo, o liberalismo moderno passou a reduzir a ressurreição a uma mera metáfora romântica. Porque a ciência não consegue provar isso num laboratório. Exato. Como a ciência não coloca a ressurreição num tubo de ensaio, essa corrente teológica tenta salvar a doutrina transformando ela na continuidade de uma personalidade flutuante. Descarta-se o corpo físico, a carne, os ossos e fica-se apenas com a influência ou a memória da pessoa vivendo. É quase como se o gnosticismo antigo, que odiava a matéria por motivos místicos, e o ceticismo moderno, que descarta a ressurreição por motivos científicos, dessem as mãos nessa fuga desesperada da dimensão física. Exatamente isso. Uau! E como a igreja primitiva reagiu a isso? Porque, vamos ser sinceros, a pressão para simplesmente ceder à filosofia grega, que era a cultura pop da época, e dizer, ok, é só espiritual, deve ter sido gigantesca. A pressão era colossal, sem dúvida. Mas a esmagadora maioria dos pais da igreja primitiva fez exatamente o oposto. Eles dobraram a aposta. Eles batiam incessantemente na tecla da ressurreição da carne. Eles se recusavam a abandonar a fisicalidade do corpo. Claro que alguns tentaram achar um meio termo para agradar a todos, né? Sempre tem, né? Origens, por exemplo, tentou uma abordagem mais suave, descrevendo um corpo tão purificado e espiritualizado que quase negava ser o mesmo corpo que havia ido para o túmulo. Até Agostinho flertou com essa espiritualização extrema bem no comecinho da vida cristã dele. Mas aí vieram outras mentes pesadas para colocar a casa em ordem. Sim, figuras como Jerônimo defenderam com unhas e dentes a identidade estritamente física do corpo. A igreja considerava isso tão inegociável que incluiu a expressão exata ressurreição da carne, no famoso credo apostólico. Isso foi literalmente para fincar o pé no chão contra qualquer um que tentasse transformar a esperança final numa névoa filosófica, né? O que nos mostra que defender a matéria sempre deu muito trabalho na história do cristianismo. Deu trabalho e continuou dando. Na Idade Média, Tomás de Aquino e os estudiosos escolásticos começaram a criar especulações super fantasiosas sobre a anatomia exata desse corpo. Era quase uma ficção científica medieval debatendo se a gente teria cabelo ou unhas na ressurreição. Que loucura! Mas chegando na Reforma Protestante, os teólogos voltaram para o básico e concordaram que o corpo ressurreto tem que ser fundamentalmente idêntico ao atual. O que nos leva a uma encruzilhada fascinante sobre a origem dessa ideia toda. Porque se o corpo físico causou tanto choque cultural, de onde o povo de Israel tirou essa ideia em primeiro lugar? Será que foi uma invenção tardia? Essa é uma das maiores discussões na academia hoje em dia. Porque o material aponta que muitos estudiosos modernos afirmam com muita convicção que Israel simplesmente copiou essa crença de outros povos. E olha, olhando de fora com uma lente só histórica, até faz sentido. Os israelitas passaram um longo período de cativeiro na Babilônia, cercados por persas e pelas religiões deles. É super tentador acreditar que eles plagiaram a ideia. É muito tentador mesmo, e é exatamente por isso que estudiosos como McIntosh e Brown, que são citados no texto, defendem essa teoria do plágio persa, especificamente do zoroastrismo. A razão pela qual a academia secular adora essa ideia é que ela permite explicar a Bíblia através de uma evolução sociológica normal. Um povo encontra outro povo, mistura as crenças e pronto, a religião evolui sem precisar de nenhum milagre. Exato. Elimina-se a necessidade de qualquer revelação divina. Porém, o autor de Bonte, trazido no livro do Berkhof, apresenta uma refutação implacável baseada na mecânica dessas crenças.
Ele argumenta que nenhum povo vizinho de Israel, incluindo os persas, tinham um modelo de ressurreição que sequer chegasse perto do que os israelitas acreditavam. Porque os mitos pagãos eram muito ligados à natureza, certo? Isso, eram ciclos da natureza, deuses morrendo e renascendo com as estações do ano para justificar a agricultura. Algo puramente mítico e cíclico. A fé israelita, por outro lado, baseava-se unicamente na ação de um Deus soberano sobre a história linear. A ressurreição persa era um dualismo cósmico constante. A de Israel era uma vindicação moral definitiva de Deus. E além da diferença de como a crença funcionava, a gente tem a questão da linha do tempo, não é? O livro mostra que se a gente olhar com atenção para o Antigo Testamento, os traços dessa crença já estavam lá muito antes de qualquer catileiro babilônico. A gente tem o Salmo 49, o Salmo 73 e talvez a prova mais impressionante de todas, que é aquela declaração absurdamente visceral em Jó, no capítulo 19. O texto de Jó é maravilhoso, é um divisor de águas. Quando Jó diz que mesmo depois que a pele dele for completamente destruída, em sua própria carne ele veria a Deus. Sabe, isso não parece o discurso de alguém que pegou uma ideia teológica emprestada dos vizinhos. Parece uma convicção original, sofrida e muito profunda dele mesmo. Sem dúvida alguma, Isaías 26 também traz imagens fortíssimas sobre os mortos despertando e cantando de alegria muito antes do cativeiro. Mas a cartada final nesse argumento vem do próprio Cristo, lá no Novo Testamento, quando ele é confrontado exatamente pelos saduceus que a gente mencionou no início do episódio. Essa passagem é genial. Quando eles tentam colocar Jesus contra a parede para provar a ressurreição. Exatamente. Quando desafiado, Jesus não cita um profeta que escreveu depois do cativeiro. Ele não usa Daniel ou Ezequiel. Ele volta ao texto mais sagrado e antigo possível para os próprios saduceus, que é o livro de Êxodo. Ele cita Deus falando a Moisés a partir da sarça ardente, dizendo: "Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." E Jesus arremata dizendo que ele não é Deus de mortos, mas de vivos. O brilhantismo de Cristo aqui é mostrar que, se Deus mantém uma aliança viva com os patriarcas séculos após a morte física deles, a promessa de vida e restauração já estava tecida nas entrelinhas da aliança desde o comecinho. É um desenvolvimento orgânico. O que mostra uma progressão impressionante, sabe? Não é um salto aleatório, não é plágio cultural. É uma semente que foi plantada no Gênesis e no Êxodo, foi regada nos Salmos e nos Profetas e desabrocha totalmente no Novo Testamento com o apóstolo Paulo. Mas bom, se a gente estabeleceu que a base é bíblica, inegavelmente voltada para o corpo físico, surge aquela grande dúvida logística que vira a cabeça de qualquer pessoa moderna. A parte mecânica do milagre. Isso. Como um corpo que se decompôs totalmente no solo, ou que virou cinzas, ou se misturou ao oceano, pode ser restaurado e continuar sendo exatamente o mesmo corpo. E mais, isso se aplica a todas as pessoas da história. A fonte é clara ao dizer que essa restauração monumental é uma obra colaborativa do Deus Triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos. Mas e a mecânica da coisa? O Berkhoff usa aquela famosa metáfora do Paulo sobre a semente de trigo em 1 Coríntios 15. E essa metáfora da semente é a grande chave para a gente entender o conceito de identidade versus transformação. O apóstolo argumenta que quando você planta uma semente na terra, o que brota não tem a mesma aparência daquela semente dura e seca que você colocou no buraco, mas é inegavelmente a continuação daquela semente. Ela não é algo novo criado do nada, ela vem dali. Exato. O que é semeado na terra, no momento da morte, está em estado de corrupção e fraqueza. É um corpo natural. Mas o que ressurge, ressurge em incorrupção e poder. A essência do que o Berkhoff defende é que a ressurreição não é Deus criando um clone a partir do zero e fazendo um download das nossas memórias nele. Tem que haver uma continuidade fundamental. O corpo que levanta do túmulo tem uma conexão umbilical com o corpo que tombou. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o livro traz um fato da biologia, um argumento médico, que muda totalmente a perspectiva dessa conversa. O Berkhoff menciona que mesmo durante a nossa vida atual,
caminhando e respirando todo dia, a matéria do nosso corpo está em constante substituição, o tempo todo. Cada partícula, cada célula nossa morre e se renova, de modo que a cada 7 anos, em média, todo o nosso material físico foi trocado. A gente é, literalmente, um rio de matéria em constante movimento. É um milagre contínuo da biologia que a gente ignora totalmente. Né? Se a gente parar para pensar, a pessoa que ouve esta análise agora não tem as mesmas células que tinha uma década. No entanto, a nossa identidade é preservada perfeitamente. A gente continua sendo a gente mesmo. Então, poxa, se o nosso corpo já troca de material o tempo todo, sem a gente perder a nossa essência, aquele velho argumento ateísta de que a ressurreição é cientificamente impossível porque as partículas de um cadáver se espalharam, perde totalmente a força. Se conectarmos isso ao quadro geral da identidade humana, fica evidente que o materialismo estrito não consegue explicar nem a nossa vida presente, quanto mais a vida futura. A Escritura não se preocupa em revelar a natureza química ou biológica exata dessa conexão misteriosa. Alguns teólogos do passado especularam sobre um germe indestrutível, outros falaram de um princípio organizador da alma, mas o ponto central do autor é que a identidade estrutural e pessoal permanece intacta, garantida pelo poder infinito de Deus. Não precisamos das exatas mesmas moléculas para sermos a mesma pessoa, e a ciência prova isso hoje. Perfeito. No entanto, tem um detalhe aqui que é fundamental notar. Essa doutrina da ressurreição não é apenas uma história reconfortante de final feliz. Há um aspecto incrivelmente solene e, para ser sincero, bem sombrio que o Berko faz questão de abordar com muita clareza. A ressurreição abrange absolutamente todos os seres humanos, justos e ímpios. Sim, e isso é crucial. O material dedica um espaço considerável para refutar correntes teológicas inteiras, tipo o extincionismo, a imortalidade condicional e aquela visão de grupos que pregam a aniquilação total dos ímpios. A ideia de que quem rejeita a Deus simplesmente deixaria de existir, apagado, como uma chama de vela. O livro é taxativo ao provar que a Bíblia ensina a ressurreição física de ambos os grupos. Mas a diferença do propósito por trás disso é abissal, não é? É o maior contraste imaginável. Para os justos, a ressurreição é o ápice absoluto da redenção. É o resultado natural e inevitável de uma união vital e orgânica com o próprio Cristo, levando a uma existência perfeita e glorificada num corpo imperecível. Mas e para os ímpios? Como o autor explica isso? Para eles, a ressurreição não é de forma alguma uma bênção ou uma continuação da graça comum que eles experimentaram em vida. A fonte explica que a morte temporal foi separada da morte eterna temporariamente apenas para permitir que a história da redenção se desenrolasse neste mundo. Portanto, a ressurreição dos ímpios é um ato puramente de justiça soberana. Nossa, então eles recebem o corpo de volta para serem julgados. Eles são trazidos de volta à existência corporal para que a penalidade máxima e eterna da morte possa ser imposta a eles em toda a sua gravidade física e espiritual. Eles recebem corpos não para celebração da vida, mas para terem a capacidade real de suportar o peso integral da justiça divina. Eu tenho que confessar que é uma ironia terrível, uma ironia profunda e que causa um certo calafrio, sabe? Receber a imortalidade física não como um troféu brilhante, mas como veículo final para a justiça retributiva. É uma perspectiva muito pesada. Mas, recapitulando a nossa linha de raciocínio, a gente já sabe o que ressuscita, que é o corpo físico com identidade mantida, sabe o porquê, que é para redenção ou justiça, e sabe como, pelo poder do Deus triuno. Mas a última grande peça desse quebra-cabeça monumental no livro é o quando. Quando isso acontece? E aqui a engenharia teológica vira de pernas pro ar de novo. É aqui que a briga fica boa entre os estudiosos. O debate do calendário profético. Exato. É um evento global que acontece de uma vez só com todo mundo ou acontece em etapas? O livro entra fundo no debate complexo do milênio. Existe uma visão super famosa hoje, o premilenismo, que fatia muito essa cronologia. É quase como se eles vissem o fim do mundo como o lançamento de um foguete espacial, não é?
onde as peças vão se soltando em momentos completamente diferentes da história. Essa analogia do foguete é excelente para ilustrar a mente do premilenismo. Nessa visão deles, a ressurreição não é um único evento cataclísmico e simultâneo. O primeiro estágio do foguete seria a volta invisível de Cristo, onde os santos mortos ressuscitam. E aí o resto da galera fica lá no túmulo. Isso. Depois, a história da Terra continua normal, com um período terrível de tribulação, onde mais pessoas morrem e formam um segundo estágio de ressurreição. Depois, Jesus estabelece um reino literal de 1000 anos de paz na Terra, e só no final de tudo isso, lá longe, o último estágio do foguete se solta, que é a ressurreição dos ímpios para o julgamento final. Eles tratam como um axioma absoluto que os justos e os ímpios não podem de jeito nenhum ressuscitar na mesma época. Mas a visão que o Berkhof defende, que é a perspectiva reformada clássica, rejeita totalmente esse foguete em estágios. Ele aponta para o que ele chama de evidência bíblica cristalina de que a ressurreição coincide em um único e imenso evento. É um clarão só. Acontece de forma simultânea com a parousia, que é a segunda vinda visível de Cristo, o fim do mundo e o juízo final, tudo junto. E ele se apoia em textos muito difíceis de contornar. Textos fortíssimos, como Daniel 12 e as próprias palavras de Jesus em João, no capítulo 5. Sim, lá Cristo diz de forma inegável que vem a hora, e ele usa a hora no singular em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, uns para a vida, outros para o juízo. É tudo no mesmo compasso. Mas os premilenistas não ignoram esses textos sem motivo, né? Eles usam uns argumentos linguísticos bem intrincados para tentar criar buracos de tempo na Bíblia, para encaixar os 1000 anos. Torna o grande campo de batalha do livro. O principal cavalo de batalha deles é 1 Coríntios 15, versículos 22 a 24. O texto do apóstolo Paulo diz que cada um ressuscitará por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim. O argumento premilenista pega a palavra grega epeita, que foi traduzida como depois, e afirma que ela esconde um intervalo temporal gigantesco de 2000 anos de história da Igreja. Gente, 2000 anos dentro de uma palavra só. E não para aí. Em seguida, eles pegam a palavra eita, traduzida como então, e dizem que ali mora um intervalo de mais 1000 anos de reinado terreno antes do fim definitivo. Então, o que isso tudo significa para quem está em casa lendo a Bíblia? Espera aí. Vamos usar o bom senso juntos. Eles estão construindo um sistema teológico de proporções épicas, com múltiplas eras, tribulação, ressurreições segmentadas, e o principal pilar de sustentação é inserir milhares de anos de espera apenas no espaço entre duas palavras gregas comuns que significam simplesmente depois e então. Olha, o livro do Berkhof não perdoa isso. Ele argumenta que é forçar a barra do texto original a um ponto quase insustentável. Isso levanta uma questão importantíssima sobre como a gente lê qualquer documento histórico ou texto literário. O Berkhof demonstra que, na literatura grega, clássica e bíblica, palavras como epeita e eita indicam estritamente uma ordem de sequência lógica ou imediata, e não grandes lacunas de tempo vazio. Se eu dizer para você, olha, eu vou almoçar e depois vou tomar um café, você não vai assumir que o meu café vai ser servido 1000 anos depois do almoço. É o encadeamento de fatos naturais, claro. E ele também aborda aquele outro texto que o pessoal confunde bastante, em 1 Tessalonicenses 4, certo? Aquele que diz famosamente que os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Nossa, esse sofre muita torção mesmo. A leitura premilenista automática que as pessoas fazem é que, se eles ressuscitam primeiro, significa, óbvio, que os mortos ímpios vão ressuscitar 1000 anos mais tarde, em segundo lugar. Mas o Berkhof corrige o contexto imediato da passagem, não é? Exatamente. O contraste que o apóstolo Paulo estava fazendo ali na carta não era entre crentes mortos e ímpios mortos. O contraste era entre os crentes que já morreram e os crentes que ainda estariam vivos trabalhando no momento em que Cristo voltasse. A mensagem inteira era de conforto para os vivos. Ele dizia que os mortos não ficariam para trás do encontro. Eles ressuscitam primeiro e, numa fração de segundo, os vivos são transformados e arrebatados junto com eles para encontrar o Senhor.
Os ímpios nem sequer são o assunto daquele parágrafo inteiro. Eles tiraram os ímpios de onde não tinha para criar a segunda ressurreição. Mas olha, ainda assim, tem um elefante na sala que o material aborda, que é aquele texto altamente místico de Apocalipse, no capítulo 20. É onde o apóstolo João fala especificamente sobre a primeira ressurreição e aqueles que reinaram com Cristo por 1000 anos. Como o Berkhof lida com a única passagem que parece dar força a essa divisão maluca de tempo? É a grande cartada deles. O autor argumenta, com base na linguagem altamente visionária e apocalíptica do livro de João, que isso não se refere de forma alguma a corpos físicos levantando de tumbas de terra. Trata-se muito provavelmente de uma cena no céu, descrevendo as almas dos crentes que acabaram de morrer, vivendo e reinando espiritualmente com Cristo durante a era atual da Igreja, enquanto eles aguardam a ressurreição corporal final lá no último dia. E, para ser bem sincera, é realmente impressionante observar como a interpretação rígida e ultraliteral de um único livro cheio de dragões, feras com 7 cabeças e simbolismos numéricos esotéricos pode gerar um sistema teológico inteiro que contradiz as passagens mais diretas e literais dos evangelhos e das cartas, que parecem unir o fim do mundo, o julgamento e a ressurreição num único e dramático dia do Senhor. E esse é o princípio interpretativo mais básico e seguro de todos, na verdade. As passagens obscuras e altamente simbólicas devem sempre, sem exceção, ser lidas à luz daquelas que são claras e didáticas, e nunca o contrário. Sempre que a Bíblia discute abertamente a ressurreição em ambientes de ensino direto, sem metáforas, não há a menor menção a um relógio parando e criando lacunas milenares na história. A ressurreição corporal simultânea de absolutamente toda a humanidade marca um encerramento definitivo da história e o início do julgamento final. Isso tudo, no fim das contas, nos traz de volta aquela sensação de estarmos no meio do oceano turbulento que a gente mencionou. Nós começamos a nossa jornada de hoje falando sobre como a gente gosta da precisão das coisas visíveis, do conforto de uma planta de engenharia bem desenhada. O que descobrimos ao desempacotar o livro do Berkhof é que a doutrina da ressurreição foi alvo de todo tipo de tentativa de ser higienizada para caber num intelecto humano. Seja pela versão filosófica dos antigos gregos e gnósticos querendo fugir desesperadamente da matéria, seja por visões modernas querendo reduzir o milagre a uma simples continuidade de memórias flutuantes, ou ainda por sistemas escatológicos tentando fatiar o fim dos tempos em múltiplas planilhas cronológicas só para fazer sentido na cabeça deles. Mas, atravessando todo esse ruído histórico e linguístico gigantesco, o argumento irredutível do autor é que existe uma realidade crua, soberana e profundamente física no centro do plano de Deus para nós. A tradição cristã histórica bateu o pé e se recusou a soltar a dimensão material do ser humano. A redenção da humanidade simplesmente não é completa até que o próprio pó da terra, a própria poeira em que fomos transformados, seja reconfigurado e levantado em glória, mantendo a nossa identidade pessoal perfeitamente intacta através do tempo, através da constante mudança molecular e até mesmo através da própria barreira da morte. O que me deixa com um pensamento final muito provocativo mesmo, algo para a gente levar muito além das páginas acadêmicas desse livro denso. Se a promessa suprema da fé cristã, o destino final para o qual todo o universo está caminhando agora, não é nos tornarmos espíritos flutuantes tocando harpa numa nuvem translúcida no espaço, mas sim termos corpos físicos, tangíveis, de carne e osso, restaurados de forma gloriosa, como essa certeza absoluta deveria mudar a nossa visão de mundo hoje, sabe? Como isso muda a forma como a gente valoriza o nosso trabalho braçal, como a gente cuida da natureza e do planeta e como a gente trata o nosso próprio corpo e a nossa saúde no dia a dia. É uma mudança de paradigma ético total. Se a matéria e o corpo têm um propósito e um valor literalmente eternos para o Criador, a gente não pode de jeito nenhum tratar a dimensão física atual como algo descartável, sujo ou inferior, enquanto esperamos o fim do mundo chegar. O mundo físico importa demais, e ele importa para sempre.
Fica aí essa reflexão imensa e super prática para quem está nos acompanhando e pensando sobre tudo isso hoje. Mas as nossas escavações neste material incrível não param por aqui de jeito nenhum. Então, de total antecipação para vocês, eu faço questão de informar a todos que teremos um novo episódio desse mesmo livro, onde vamos explorar ainda mais as riquezas e as profundezas incríveis dessa obra fascinante que é a Teologia Sistemática de Louis Berkhof. E eu já garanto que os próximos tópicos são tão explosivos e complexos quanto esse que a gente debateu hoje. Foi um privilégio imenso e até divertido mergulhar nestes conceitos históricos e teológicos tão desafiadores com todos que nos acompanham fielmente. Deus abençoe todos os ouvintes. Continuem questionando com muita coragem, continuem lendo os originais com toda a atenção do mundo e até a próxima análise.